Fala, minha gente, tudo bem com vocês? A gente está começando mais um episódio do podcast Unifip, o nosso espaço de comunicação, informação, interação. E eu sei que muita gente deve estar ouvindo esse podcast, talvez na praia, no litoral, ou enquanto viaja, enquanto pega uma piscininha, porque estamos em janeiro é verão, e nós temos aí uma questão muito importante, que é exatamente o tema de hoje, que são os cuidados com a pele nesse período. E aí, para falar sobre isso, eu recebo o coordenador de biomedicina aqui do Unifip, e também coordenador da Clínica Escola de Estética, Arthur Hipólito. Tudo bom, Arthur? Tudo bem, Mirvan? Obrigado pelo convite. Olá a todos. Estamos em janeiro, um verão legal, não é? Mas com cuidado. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre como aproveitar melhor esse período de ano, né? Arthur, já começar assim, a gente passa aí, quando chega o verão, todo mundo já está aí naquela instiga, digamos assim, para viajar, aproveitar sol. Eu quero, já que você comece me dizendo, quais são os problemas acarretados assim, pela exposição excessiva? Nós temos alguns, né? O sol, quando tomado de forma adequada, produz vitamina D, estimula bem-estar e é um dos requisitos interessantes para bem-estar e saúde, né? Quando a gente abusa, e geralmente quando a gente vai para a praia no verão, né, nas férias, a gente tem o hábito de abusar dessa exposição, a gente pode ter desde queimaduras solares, né, que causam desconforto, causam dores, e dependendo da intensidade dessas queimaduras, pode ser um problema de saúde, o indivíduo precisa ir à unidade de saúde para ter tratamentos adequados. E esse acúmulo, digamos assim, de danos solares, com o tempo vai contribuindo para o envelhecimento da pele e até mesmo para pessoas susceptíveis, o desenvolvimento de cânceres de pele. Nessa situação, na verdade, em todas a proteção é o melhor caminho. Exato, proteção, e aí nós temos diversos artifícios para essa proteção, mas também devem ser utilizadas de forma adequada. Existe, a gente falando agora ainda sobre proteção, sobre protetor solar mais diretamente, tem um tipo de protetor, por exemplo, para a gente usar no dia a dia e outro para esse período agora que as pessoas estão mais expostas? Tem sim. Eu costumo dizer que protetor solar bom é o que o indivíduo, a pessoa consegue pagar, comprar. Então, sempre quando eu vou prescrever para um paciente, eu dou algumas opções e sempre digo assim, o que tiver mais em conta, você pode adquirir, porque o que importa realmente é você utilizar o filtro solar. Nós temos aqueles com FPS de maior intensidade, não é? Que a gente acredita que vai proteger a nossa pele mais ou menos, depende do fator, não é bem assim. Por exemplo, fator FPS 50, ele não vai proteger mais do que o 30, na verdade ele vai demorar um pouco mais a sua ação. Né? Então, o que a gente usa diariamente, a gente que se expõe, que não trabalha a luz solar tal, a gente pode usar com fator menor. Mas quando a gente vai para a praia, vai para a piscina e passar um tempo maior exposto ao sol, a gente tem que usar com maior proteção realmente. Mas o que eu quero chamar a atenção é porque a gente é acostumado a tratar, né, a comprar, adquirir protetor solar com FPS. Mas, na verdade, tem um outro fator que é pouco divulgado ainda. Arthur, o que é FPS? FPS é fator de proteção solar, que é o que a gente olha automaticamente. O número lá. 30, FPS 70, 80, 99. Só que a gente tem outros marcadores, outros protetores, outras barreiras que são importantes, mas que muitas vezes não são tão divulgadas, que é o PPD. Então, o PPD ele protege a gente contra a radiação solar UVA, que causa câncer, que pode causar câncer. FPS protege contra a queimadura, contra a insolação. Então, a partir de hoje, quando vocês forem adquirir um protetor solar ou para a região facial ou corporal, observem se aquele protetor solar, aquela marca, além do FPS, ele vai ter o PPD ou, às vezes, proteção UVA, que vai garantir uma proteção maior para aquele paciente. Você falou agora um protetor para o rosto, outro para o corpo, né? Quais são essas diferenças? E tem algum
algo que é mais indicado entre, por exemplo, o protetor solar que a gente já conhece, né, o filtro, o em gel, o spray, alguma forma de aplicação? Não tem diferença, Mirvan, em relação à eficácia do produto, e sim à praticidade. Então, tem pessoas que estão lá sozinho, acham melhor um spray que é mais fácil de eu aplicar ou até reaplicar. Em relação à proteção, o protetor solar entre corpo e face tem uma diferença em relação à composição e à textura do material, do produto. Então, geralmente, o protetor solar para rosto, ele é livre de óleos, ele tem alguma proteção antioxidante, ele pode controlar a oleosidade, pode ter cor. Então, facilita, serve até como uma maquiagem quando a gente quer já ter uma rotina mais otimizada. Geralmente, de corpo, ele pode ter um pouquinho mais de óleo, embora o sensorial seja mais seco, mas não é indicado a gente usar o de corpo no rosto, principalmente para quem tem uma pele mais oleosa e com tendência à acne, porque pode dar acne para esse indivíduo. Tem algum mito assim que as pessoas alimentam sobre o filtro solar? Sobre tempo de reaplicar? Só precisa colocar uma vez? Sempre que entra no mal, na piscina que sai, tem que... Como é? É um ponto interessante, mas também difícil da gente seguir a regra, né? Porque o interessante é que a cada 3 horas você faça uma reaplicação, ou quando você entrar no mar, ou entrar na piscina, ou tomar banho em água, você deve reaplicar porque ele saiu. Né? Só que é difícil a gente manter essa rotina, né? E um dos mitos é também de que passei protetor solar e estou 100% protegido de radiação, de envelhecimento e até mesmo de algum tipo de neoplasia. Por isso que a gente tem outras formas de contenção de exposição solar, como por exemplo um chapéu, uma sombrinha, alguma roupa, um vestuário que possa servir também como uma barreira física para esse excesso de radiação. Além dessa questão de proteção, a pele ela precisa de uma hidratação também, né? Como é que pode ser feito esse trabalho de hidratação da pele, mas também assim do corpo nesse período que a gente sua? Quem viaja sua, quem fica aqui no sertão sua também. E a própria radiação em excesso também causa inflamação na pele. E, por exemplo, eu passo 15 dias veraneando, né? Depois disso, a gente pode observar a pele um pouquinho mais ressecada, ela pode até descamar, porque é uma agressão à pele. Então, eu tenho que investir na hidratação durante o período de exposição e redobrar essa hidratação após também o período de férias de exposição mais intensa. Então, água. Então, sempre tomar água. Geralmente, quando nós estamos em alguma piscina, em algum mar, né, uma praia, a gente pode estar consumindo alguma bebida alcoólica e aí esse álcool estimula a diurese, então a gente perde mais água. Então, estou tomando uma caipirinha, uma cerveja quando tem álcool, eu tenho que redobrar a quantidade de ingestão de água para eu poder manter os níveis de hidratação do corpo adequados. Mas, além disso, a gente também tem que ter vitaminas e minerais que contribuem para a saúde da pele. Então, por exemplo, frutas tropicais com vitamina C, frutas cítricas que tenham vitamina E, vitamina A, que é imprescindível para a saúde da nossa pele. E também uma outra sugestão, além de eu utilizar protetor solar, antes de colocar o protetor no meu corpo, na minha face, eu posso passar uma camada de um bom hidratante, espera secar um pouquinho, depois passo o protetor e vou para a minha diversão. Para quem tem tatuagem, eu que tenho algumas assim, é preciso uma proteção diferenciada ou o que você utiliza no corpo, assim, normalmente ele já... Tem alguns produtos atualmente que são destinados, né, são mais específicos para a área da pele com tatuagem. O que a gente observa na prática é que uma boa proteção, né, uma boa barreira de proteção já é o suficiente. Então, por exemplo, tem situações que a gente indica que além de passar uma camada, você pode reaplicar uma camada mais espessa naquela área da tatuagem para servir como uma barreira também física. Uhum. Ou, por exemplo, colocar as mulheres já podem usar uma saia de banho ou uma toalha mais fina para que a gente não se exponha diretamente, não exponha essa área diretamente ao sol. Esses são alguns cuidados pré ou durante o sol. E pós? O que é que a gente pode fazer? Muita água,
Muita água e muita hidratação. Hidratação oral e hidratação tópica. É o que a gente chama, né? A gente da clínica de estética, a gente recebe os pacientes e sempre a gente tem um cuidado, um tratamento voltado no conceito in-out. A gente trata o paciente tanto dentro como também fora. Então, a gente pode potencializar, por exemplo, voltando um pouquinho para a fotoproteção, a gente pode potencializar essa proteção tópica com alguns que a gente chama de nutracêuticos orais. Então, são substâncias fitoterápicos, vitaminas, antioxidantes, que juntamente com o filtro solar tópico potencializam essa fotoproteção. Só que, às vezes, a gente indica para o paciente essa associação e ele acha que eu não gosto do protetor solar porque fica um pouquinho pegajoso, quando eu fico transpirando, fica uma sensação desagradável. Então, se eu tomar somente esse que o senhor passou para mim oral, funciona? Não. O uso dos protetores solares, digamos assim, de forma oral, não dispensa o uso do protetor tópico físico, né? Então, pós-sol, hidratar bastante a pele, utilizar alguns antioxidantes, a própria vitamina C, para estimular essa renovação celular de forma adequada e surtir um efeito de hidratação. Essa questão de eu preciso utilizar ou eu preciso utilizar menos proteção porque eu tenho um tom de pele mais escuro, isso procede ou... Em termos, sim, Ivan, porque o indivíduo a pessoa que tem um fototipo mais elevado, né, que tem uma coloração de pele mais negra, tem mais melanina e a melanina realmente é uma boa proteção. Só que o excesso também pode acabar... Não significa dizer que não precisa. Não. Tem que usar protetor solar e as outras barreiras de proteção, né? Como eu tenho falado agora sobre o pós, aqueles cremes pós-sol, eles funcionam realmente? Funcionam sim, porque geralmente eles são à base de aloe vera. E a aloe vera, que é uma substância que é extraída da babosa, que a gente conhece desde criança, né? E essa aloe vera tem uma proteção, uma capacidade anti-inflamatória muito alta. Então, ela hidrata, ela acalma a pele, que lembrando, mais uma vez, quando eu me exponho ao sol, a minha pele está irritada, está inflamada. Então, após essa intensidade aí de sol no verão, utilizar um gel que é calmante, é mais refrescante, e com a aloe vera vai diminuir essa irritação na pele. Funciona bem quando a gente tem aquele dia que a gente vai e acaba se expondo mesmo, assim, às vezes tem até aquelas queimaduras que depois soltam a pele e tal. Como é que a gente lida com isso? Reforçando a hidratação. Esse gel, nessa situação, ele já vai ser um pouquinho menos eficiente, porque é um gel que tem aloe vera, mas não é uma concentração tão elevada. Geralmente, se o indivíduo quiser, procura um profissional para a gente poder passar alguns produtos mais específicos, ou então pode utilizar hidratantes corporais para pele sensível. Então, vai lá no rótulo e tem assim: tipo de pele, sensível ou sensibilizada, ou extra seca. Porque aí nessa formulação eu vou ter uma quantidade, uma diversidade maior de substâncias hidratantes e anti-inflamatórias naturais. Isso pode acalmar mais rapidamente a pele. Tem como a gente, assim, reconhecer em casa, meu tipo de pele é esse, minha pele é seca, minha pele... Tem algumas dicas, assim, que as pessoas possam identificar, se auto-identificar? Tem. Geralmente, quando a pele ela é mais seca ou ela está sensibilizada por algum procedimento estético que ela fez ou por alguma condição de saúde, a pele pode estar mais sensível, mais sofreu alguma agressão. Então, quando você vai higienizar a sua face, você nota que a pele está mais repuxando, ela está mais fragilizada. Tem paciente que, ao simples toque na pele, a pele já fica mais avermelhada, então é uma pele muito reativa. Então, já tenho que ter cuidados específicos para aquela pele. Quando eu tenho uma pele mais oleosa, já não posso carregar tanto na minha hidratação. Já tenho que ir para substâncias que hidratem, mas que, ao mesmo tempo, façam a seborregulação, com o controle da oleosidade da pele. E, para isso, é interessante utilizar substâncias com niacinamida, com alguns ácidos, mas aí cuidado, porque alguns ácidos, mesmo produtos que a gente compra em farmácia, sem prescrição,
nesse período de exposição solar intensa, pode causar prejuízos, como, por exemplo, queimaduras e potencializar o surgimento de manchas e até de acne. A gente tá lá, de boas, vai à praia, a gente espera sol, espera, né, aquele dia que a gente chama de dia bonito de verão, mas aí tá nublado. Ou aquele bonito para chover, como a gente diz. Aí eu não preciso usar protetor. É isso? Não, tem que usar sim. Embora a gente tenha, não tenha a radiação, a luminosidade, digamos assim, do sol chegando com intensidade, mas a radiação solar, ela chega também. Ela não é filtrada, por exemplo, por nuvens carregadas de chuva ou por outro tipo de nuvem. Então, mesmo em dias nublados, eu tenho também que adotar a rotina de fotoproteção. Achei interessante que você falou agora sobre alguns produtos que não se devem usar. E assistindo, né, o filme Ainda Estou Aqui, né, indicado ao Oscar, enfim, tem uma cena do filme que uma das filhas de Eunice, que é a personagem de Fernanda Torres, as meninas estão na praia, isso década de 70, por aí, elas estão na praia e elas passam Coca-Cola no braço, né? Aí você já falou aí que tem algumas coisas que não são muito legais, umas práticas que não são muito legais de fazer. Coca-Cola eu nunca vi ninguém usando, mas vi já vaselina, por exemplo, em Recife tem o hábito de usar azeite, né? Vai pra praia, passa óleo e tal, para aumentar o bronze. Dependendo dessas misturadas todas, que muitas vezes a gente nem sabe o que a gente não está tendo nenhum tipo de proteção e essa pode contribuir, nesse uso indiscriminado, pode contribuir para uma agressão da pele que já está sensibilizada por conta do excesso de sol. Então, por favor, evitar essas receitas caseiras que não protegem e podem agredir a pele mais ainda. Era isso. O pessoal encontra muita dica, muita coisa nas redes sociais e tal, e as pessoas começam a seguir assim, com aquela credibilidade. Porque tá na rede social, é verdade. Exatamente. Mas é interessante procurar um profissional. Exatamente. Evitar todas essas formas caseiras, digamos assim, empíricas de proteção e de bronzeamento. Principalmente as que prometem situações milagrosas, resultados milagrosos. Exatamente. Não. E aí, Mivan, só um pouquinho a mais, lembrando também que as câmeras, né, de bronzeamento, por favor, também, eu estou falando isso porque em alguns estados estão se cogitando a liberação novamente, porque pela Anvisa essas câmeras não são permitidas. Mas está surgindo um burburinho agora de se libera ou não, mas elas são cientificamente comprovadas que podem causar câncer de pele. Então, por favor, não invistam, porque mesmo sendo proibido pela Anvisa, mas algumas clínicas clandestinas trabalham com essas câmeras de bronzeamento artificial. Então, isso aí também é um perigo para a sociedade. Agora você falou nessa questão das câmeras de bronzeamento. Às vezes quem não viaja e tal, tem um pessoal que pega aquele sol em casa, no muro, final de semana, os cuidados, os mesmos. Os mesmos, sim. E sempre fotoproteção. Agora me diz uma coisa, idoso, criança, tem uma pele, acredito eu, mais sensível, eles precisam também de um cuidado especial, algum produto especial, alguma rotina diferenciada? Tem. Essas duas populações, digamos assim, esses dois extremos apresentam características específicas na composição da pele, né? Por exemplo, o idoso, ele vai perdendo naturalmente gordura na pele. Então, a pele fica mais sensível, mais exposta e ela fica, popularmente dizendo, mais fina do que uma pele de um indivíduo de idade mediana. Então, eu preciso ter cuidados mais específicos, carregar na fotoproteção para evitar queimaduras, né? Já na pele de uma criança, a gente tem algumas marcas comerciais que são destinadas para esse público, com o intuito, Mirvan, de reduzir possíveis alergias. Hoje em dia, muitas pessoas, muitos pacientes apresentam o que a gente chama de dermatite de contato, dermatite atópica. Então, é comum, por exemplo, um pai ou uma mãe utilizar o protetor solar que ele usa na criança e aquilo pode gerar algum desconforto dermatológico para aquela criança. Então, observar como a pele da criança, do filho, reage, como ela é, e aí investir em produtos voltados para essa faixa etária. Tem alguma coisa que a gente possa
fazer algum procedimento estético, vamos aproveitar para falar aqui da clínica de estética do Unifip, algum procedimento estético que esteja disponível lá na clínica que possa ajudar as pessoas, talvez, no retorno aí dessas férias, dessas viagens? Tem sim, uma boa hidratação, a gente consegue hidratar em casa, né, com a prescrição, mas na cabine, como a gente chama, na clínica, a gente consegue utilizar substâncias hidratantes mais potentes, né? Então a gente tem uma boa limpeza de pele para tirar esse excesso, porque a radiação solar, ela estimula a produção de sebo e estimula o que a gente chama de queratogênese, o que deixa a pele mais grossa mesmo, com mais queratina. Então a pele vai ficando mais opaca, sem brilho, pode desenvolver acne, comedões, que são os cravos. Então, após esse período aí intenso, uma boa limpeza de pele com uma boa hidratação, por exemplo, com skin buster, que a gente coloca ácido hialurônico na derme do paciente e a gente chama de efeito Cinderela, a pele sai extremamente chique, hidratada. Então, a gente tem recursos, sim, na estética para potencializar esse retorno à pele ao seu estado saudável. Porque, além de uma questão de saúde, uma questão estética, mas mexe também, quando a gente fala de pele, mexe muito também com a autoestima da pessoa. Sim, né? Sim. E falando de autoestima, por exemplo, nesse período de verão, homens e mulheres que têm melasma, que é aquele escurecimento em algumas partes de região, né, algumas partes do rosto, a exposição ao sol é um dos fatores que agravam essa hiperpigmentação, essas manchas. Então, quando dá assim, fevereiro, março, passou o carnaval, o pessoal vem, quem tem melasma, se queixando de que essas manchas estão mais intensas, que foi o sol, mesmo com fotoproteção, mesmo com alguns cuidados, ainda tiveram essa hiperpigmentação. A gente tem que tratar para começar a reverter, e isso implica muitas vezes na autoestima do paciente, né? Sim. Arthur, se você pudesse fazer, para a gente encerrar nosso episódio, se você pudesse fazer aqui, vamos montar um checklist do que eu preciso fazer antes de ir à praia, para me proteger, para voltar seguro, voltar bem dessas férias. Proteção solar, facial e não esquecer de orelhas e aqui atrás da orelha e no comecinho do pescoço. Ah, é verdade. Tanto é uma forma de estimular, não é? Digamos, sinais de envelhecimento. A gente se preocupa muito com a região frontal da face, mas aqui a gente pode ter algumas lesões, e lesões não só de envelhecimento, mas também que pode ser uma neoplasia. Então a gente esquece de se proteger aqui. Grande parte das neoplasias, dos cânceres de pele, surgem aqui, Mivan, nessa região que a gente tem poucos cuidados. Então não só o filtro solar, mas também outras formas de barreira, o chapéu para a gente proteger o couro cabeludo. Então o sol, quando vem muito forte na cabeça, pode contribuir para um enfraquecimento do cabelo, queda do cabelo, algum tipo de alopecia e até mesmo irritação no couro cabeludo. Então, o próprio chapéu é interessante como uma barreira para o couro cabeludo, que também é suscetível ao desenvolvimento de câncer de pele. Além disso, muita água, não exagerar no álcool. Se exagerar, sempre lembrar de repor a água que está sendo perdida e estimulada por esse álcool. Tem um pessoal que toma muita cerveja e acha que a cerveja hidrata. Ah, eu tô hidratado porque eu tomei a cerveja. Não. Tá hidratado porque tem água, mas o álcool estimula que essa água saia logo, então você vai perdendo mais água. Então vamos lá. Já fica aí a dica para vocês. E essa questão que você falou aí realmente da aplicação do filtro solar nessa parte aqui da orelha, do pescoço, realmente a gente espalha aqui no rosto, nessa parte frontal, e realmente esquece. Às vezes lugares que a gente precisa até de uma ajuda de alguém, isso é importante também. Mas alguma coisa que a gente precise deixar aqui de dica para o pessoal? A fala da clínica também, deixa os contatos da clínica. Clínica de Estética, o nosso Instagram, @Clínica de Estética Unifip. Nós temos lá os nossos contatos, iremos funcionar no mês de janeiro todo para receber vocês. Nós temos tratamentos ideais antes, durante e pós-verão, e que vocês utilizem bons filtros solares. Lembrando também que hoje em dia nós temos protetor solar com cor, e isso otimiza também, principalmente para quem tem melasma. Então, uma dica para quem tem essas manchas: primeiro aplicar um protetor sem cor e depois utilizar um protetor com cor para potencializar, principalmente contra a luz visível.
Então, são algumas dicas que a gente dá para paciente que tem algum tipo de escurecimento facial. E no mais, com proteção, com cuidado, se divirtam e aproveitem o verão. Valeu, Arthur. Muito obrigado pelas dicas, por nos ajudar aqui a informar as pessoas sobre esse momento em que a gente viaja, tá todo mundo feliz e às vezes acaba deixando esse cuidado, né, um pouco de lado. Para você que nos acompanhou, um abraço também bem grande. Aproveita que tá aí na playlist do podcast Unifip. Corre aí essa playlist, tem muito conteúdo. Além do podcast Unifip, tem um conteúdo também específico dos cursos de biomedicina, de nutrição, radiologia, direito, enfermagem. Tem muito conteúdo para vocês consumirem, porque férias também a gente pode aproveitar para, né? Exatamente. Adquirir conhecimento. Um abraço e até a próxima. Valeu!